Diretamente de Portugal, um jovem talento brasileiro vem brilhando nos gramados. Otávio Tomás, camisa 46, está dando show nas categorias de base do Viseu. Com velocidade e habilidade, ele vem se destacando e chamando a atenção nas competições. Será que estamos vendo o surgimento de mais um grande craque brasileiro no futebol europeu? Fiquem ligados, porque esse garoto promete.